Senhor, tua vontade. Desperta em nós a tua vocação. Sejam nossas vidas para ti consagradas e remidas, que tu faças em nós morada permanente. Desperta em nós, Senhor, tua vontade. Desperta em nós a tua vocação. Sejam nossas vidas para ti consagradas e remidas, que tu faças em nós morada permanente. Nós somos povo escolhido, somos sacerdócio santo, separados para fazer tua vontade. E não há nada nesse mundo que nos faça desistir de servirmos ao Senhor para todo sempre. Nós somos povo escolhido, somos sacerdócio santo, separados para fazer tua vontade. E não há nada neste mundo que nos faça desistir de servirmos ao Senhor para todo sempre. Sacerdócio santo, separados para fazer tua vontade. E não há nada nesse mundo que nos faça desistir de servirmos ao Senhor para todo sempre. Nós somos povo escolhido, somos sacerdócio santo, separados para fazer tua vontade. E não há nada neste mundo que nos faça desistir de servirmos ao Senhor para todo sempre. Sempre. Muito boa tarde a você, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar na sua casa, na sua sala de visita, enfim, onde você tenha seu aparelho ligado na TV Votorantim e juntos nós possamos fazer esse programa que é o amor à vida. Como é importante a gente poder amar a vida, gostar da vida e sentir que nós estamos vivos. Não basta ser apenas cartesiano, dizer eu existo, porque penso, existo, mas saber viver. E saber viver significa saber o que eu quero da minha existência, o que eu penso da minha vida, como eu tenho vivido os meus problemas, as minhas dificuldades, como é que eu tenho me posturado diante da realidade a qual o Senhor me coloca. Eu faço parte de uma história, vocês também fazem parte de uma história, todos nós estamos dentro de uma história a qual Deus faz essa história com a gente. Se a gente tem uma história um tanto medíocre, eu poderia dizer, puxa vida, mas que história é essa que estamos fazendo? Precisamos fazer uma história diferente, uma história mais alegre, uma história onde nós nos posturamos como verdadeiros cristãos.
Acima de tudo, eu sou um cristão, você também é uma cristã, você também é um cristão. E ser cristão significa seguir os passos de Jesus. Ele passou pela terra, deixou suas marcas e nós vamos seguindo, porém sem perder a nossa identidade, lógico. Eu não posso perder a minha identidade, nem você a sua. Mas quanto mais nós buscamos na vida que é Jesus, porque Ele se identifica assim como vida, a nossa vida deixa de ser alienada, não vamos buscar elementos da história para nos posturarmos, mas vamos buscar nele, que é o amor, que é a verdade, que é o caminho que nos leva à verdadeira realização. Nós acabamos de passar um clipe, Despertando Vocações, e essa é a vocação que o Senhor nos chama, chamado a vida. Vamos ler o trecho da palavra de hoje, porque vai fazer referir-se a isso que a gente pode pensar e refletir. É um trecho narrado por Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Diz assim: Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostamos de dizer que Ele é a palavra da salvação, lógico, não são palavras, mas a palavra que salva, a palavra que propõe um novo conhecimento de existência, a palavra que vai gerando cada vez mais um ser novo na nossa vida. E esse Jesus hoje nos chama para esta vocação, a vocação de irmos além da relação familiar e além, muito mais, mas formarmos irmãos. Hoje você olha o mundo, você vê quanta injustiça, quanta miséria, quanta exploração, quantas pessoas perturbando a vida do outro. Jesus veio inaugurar a era do amor, ele veio romper com a lei do talião, olho por olho, dente por dente, onde as pessoas queriam vingança, queriam destruir as outras pessoas, porque não entendiam verdadeiramente o sentido da realidade da existência. Quantas vezes nós queremos ficar livre do problema e, como nós já falávamos lá no início, no primeiro programa, lembram-se do Jean Vanier, que é o fundador da Arca, a gente dizia isso, a partir do ensinamento dele, é um homem super iluminado, e ele dizia: nunca fuja dos problemas, porque é no problema que encontra-se a solução. Quanto mais a gente foge do problema, menos solução a gente encontra, porque a gente está fugindo da solução, porque a solução está no problema. Então, o que Jesus está nos referindo hoje? Além de nós termos uma família, lógico, temos um pai, temos uma mãe que são biológicos, mas Jesus Cristo gostaria que tudo isso aqui fosse uma família. Por isso que, rompendo com a lei do talião, uma proposta de vida diferente, uma proposta onde nós poderíamos dizer: olha, agora nós somos irmãos e devemos nos respeitar. Temos um pai em comum, temos uma mãe em comum, né? Portanto, o próprio Jesus confiou a sua mãe para que fôssemos também, para que ela fosse também a nossa mãe. Veja lá, a nossa mãe. Veja lá no Evangelho de João, quando diz: estavam ao pé da cruz, Maria, sua mãe, estava Maria Madalena, estava Maria de Cleófas e estava o discípulo que ele amava. Sempre o discípulo que ele amava é você. João tem essa conotação de colocar aquele que está aos pés da cruz, aquele que enfrenta a cruz do dia a dia, aquele que não subestima a sua vida, aquele que assume com carinho a sua vida. Portanto, não fugindo dos problemas que a própria existência vai colocando. Torna a dizer, lembrando mais uma vez, está fugindo do problema? Está fugindo da solução. Isso é muito triste. E aí, a uma certa altura, ele volta-se para o discípulo e vai dizer: olha, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Bem, esse diálogo que todos nós já conhecemos. E aí diz que o discípulo amado leva a mãe para casa. Então, trazer a mãe para dentro de si,
trazer para a mãe para um novo convívio. Mas a palavra hoje vai nos dizer de formar uma nova família, essa despertar para a vocação, despertar para o chamado da vida, para uma nova possibilidade de existência, não ficarmos fechados em nós mesmos, na nossa família, de maneira restrita, mas nos abrimos para uma família universal, aonde os verdadeiros valores do amor que são ensinados por Jesus Cristo são vivificados a partir de pessoas que creem, de pessoas que se dedicam, de pessoas que vão trabalhar as suas diferenças e não vão explorar o outro. Porque um explora o outro, às vezes um quer furar o olho do outro, é por isso que o mundo vai mal. O mundo está alienado ao consumo, ao poder, à situação hedonista de puro prazer, e aí nós não entendemos que é na realidade que devemos buscar o sentido da existência, rompendo, então, portanto, com elementos que nos tornem felizes e, portanto, nos lança uma possibilidade diferente de vida. Então, a palavra fica bem clara, olha, Jesus, ele está falando à multidão e quando ele se refere, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de Deus. E aqui, lógico que fica bem claro que ele não está desprezando a sua mãe, muito pelo contrário, porque Maria fora alguém que fizera de maneira muito sincera e de maneira bastante eficaz a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ela mesma vai cantar no Magnífica, doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada, me chamarão de felizes, porque o poderoso fez em mim maravilhas, porque ela cedeu, porque ela acreditou, porque ela não subestimou a sua vontade de poder querer agradar a Deus e fazer a sua vontade acima de tudo. Portanto, nós também queremos fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus hoje é viver com amor, viver com intensidade, não deixar que esta vida enganosa possa nos dominar, mas buscar a vida em Jesus Cristo. Essa vida que enfrenta a realidade, que enfrenta os problemas, que enfrenta o problema de doença e assim por diante, buscando, lógico, em Jesus Cristo, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, buscar então a integração desse sujeito. Quando nós conseguimos nos integrar, quando nós conseguimos, portanto, formar uma única realidade, quando você não está desfacelado, mas forma esta unidade para com você e para com os outros, então nós formamos a família dos filhos de Deus. Então Jesus quer uma família muito maior, uma família onde você é meu irmão, onde você é minha irmã, onde você é minha mãe, onde você é meu pai, onde nós podemos nos amar, onde nós podemos dialogar, onde nós podemos nos perdoar, porque para comensurar o amor a gente tem que perdoar. Quer saber se eu estou amando? É pelo perdão. Se você está perdoando pouco, é sinal que está amando pouco. Agora, se você perdoa muito, a si mesmo, sinal que você se ama, é sinal que o amor de Deus está em você, é sinal que você se esforça por viver o primeiro mandamento, amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, para que esse amor esteja em você, você se ame e ame o outro. Então, quando eu amo a mim, estou amando o outro, eu estou também perdoando as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus problemas. Cada um tem a sua maneira de enfrentar a realidade e não é muito fácil, não. Tem pessoas que ela tem a sua estrutura psíquica, então ela tem a sua maneira de vivenciar diante dos problemas. Cada um enfrenta a sua realidade, cada um se postura diante de um problema de maneira diversa, mas essa é a riqueza. Como na igreja há diversos dons, mas todos para o bem comum. Há diversos ministérios, diversos serviços, mas tudo por motivo do reino de Deus. Tudo para que o reino se estabeleça, tudo para que este reino esteja presente no meio do mundo e gere justiça. Paulo falava no final de semana, lá nas nossas comunidades, um trechinho que ele escreveu aos cristãos de Éfeso, e ele dizia que Jesus Cristo veio acabar com esse muro de separação e veio fazer tanto do judeu quanto do grego um só homem, um homem novo. Então eu até fazia uma analogia, dentro de você talvez esteja dividido dois, três homens, mais até, e quando eu estou falando do homem, estou falando da raça humana, 2, 3 mulheres, precisa unir isso, precisa integrar. E integrar não é uma coisa muito fácil, não. Gera uma posição depressiva. Porque quando você descobre que aquela pessoa que você ama,
e você talvez, você também queira integrar aquela parte que você não gosta em você, porque a tendência é quando nós não gostamos de nós mesmos, a gente jogar fora. Preciso cortar isso e jogar fora, mas eu não posso jogar fora aquilo que é meu. Como que eu posso, se eu não gosto do meu pé, eu vou cortar meu pé e jogar fora? Não, isso é impossível. Não pode acontecer isso. Então eu tenho que integrar este membro a uma relação única. Então a integração, quando a gente não gosta da gente em algumas coisas, a gente o que faz? A gente tem a tendência, torna a dizer, de jogar fora, de cortar. Isso não é bom. Quando a gente não gosta de alguém também, a gente tem a tendência de colocar fora da nossa realidade. Não olho nem no rosto do sujeito, mas escuta, mas Jesus está dizendo, e se eu sou cristão, que eu devo amar as pessoas. Se eu tenho um amor à vida, se realmente eu quero trabalhar as minhas questões internas, eu devo aceitar o outro como ele é, porque muitas vezes ele projeta aquilo que eu não gosto em mim. E quando ele projeta aquilo que eu não gosto em mim, a tendência é quebrar. Portanto, o espelho que ele está me mostrando é como se o outro fosse um espelho, eu olho, eu me vejo, eu não gosto, eu quero quebrar esse espelho, eu acabo destruindo o irmão. Isso não é bom de jeito nenhum. Então, despertando vocações, o Senhor chama-nos para a vida. O termo vocação significa o chamado para a vida, chamado para a existência, chamado para uma nova realidade, dá realmente um novo valor, uma nova postura, um novo sabor para a realidade. Aliás, Jesus vai dizer, você é sal da terra, você é luz do mundo, você tem uma vocação. Porque ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Sim, Jesus quer que você o siga para você ser luz. Você não pode perder e ser uma pessoa alienada, mas você tem que ser pessoa, homem que pensa, que reflete, que escolhe. Por isso que Jesus vai dizer, sim, você vai me olhar, vai me seguir, eu vou te ensinar, os meus ensinamentos vão estar profundamente dentro do seu ser, vai aguçar o amor, você vai gostar da existência, mas você tem que ser sal, você tem que ser luz. Não pode deixar a vida se acabar, de jeito nenhum. Os problemas, torna a dizer, ele tem que ter uma solução. Para tudo tem solução. Se Jesus solucionou até a morte, acabou vencendo a morte, qual é outro problema que não seja vencido? Todos os problemas são vencidos e solucionados. Agora, o sujeito cristão é aquele que crê na sua vocação, crê no amor. Ele crê que ele nasceu para ser uma solução, não para ser um problema. Aí é o verdadeiro equilíbrio, quando a gente começa a romper com os problemas de maneira exagerada que a gente exagera demais às vezes. Eu sou um sofredor, eu estou cansado, eu não consigo dar conta disso. A gente é um exagerado. Quando a gente rompe com os exageros, quando a gente começa a não ter dependência com nada na vida e quando a gente começa a trabalhar nossos desejos para não cair na frustração, porque eu já dizia outro dia aqui, sabe por que o sujeito é infeliz? Sabe por que nós somos infelizes às vezes? Porque desejamos demais. E se nós soubéssemos trabalhar a nossa relação de desejo, porque senão vai gerar frustração, nós seríamos muito mais felizes. Mas como desejamos demais, e como a gente deseja demais e às vezes não consegue, ficamos frustrados. E aí o problema torna-nos infelizes. Não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável isso. Jesus diz que a cada dia basta a sua preocupação. Às vezes já estamos preocupados com o que vamos viver amanhã, o que vamos viver depois de amanhã. Não, vamos viver hoje, agora, esse momento, e saber que o Senhor está nos chamando para sermos aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem é a minha irmã? É aquele que faz a vontade de Deus. Todos aqueles que se unem para unir em forças, porque cada um tem um dom. Você tem um dom, eu tenho outro, aquele outro tem outro dom, aquela outra tem outro dom, a gente soma tudo em favor do reino de Deus. Esse reino de justiça, para que o mundo possa ter justiça e as pessoas possam ser felizes. Eu penso que isso é tão claro. Então a palavra ela é muito profunda e faz a gente pensar e faz a gente refletir e faz com que a nossa realidade se torne diferente, olhar de maneira diferente para as coisas. Eu até diria para vocês de maneira bastante chula, não começa a pôr muita minhoca na tua cabeça não, sabe?
Começa a pôr conteúdo novo, põe ensinamento de Jesus, põe amor aí dentro, põe amor naquele problema que você está enfrentando agora. Olhe com amor aquela pessoa que você não gosta muito, aquela pessoa que talvez você olhe como uma ameaça para você. Ninguém é uma ameaça para ninguém. Por que ameaça? Ela está me ameaçando de quê? Estou com medo de quê? Parece que Adão era um homem medroso e era um homem que vivia se escondendo. Lembram-se disso? Quando Deus chegou lá no paraíso e chamou por Adão: escuta, Adão, você está? Estou aqui escondido. Quer dizer que você me desobedeceu, né? Quer dizer que você quer ser Deus. É um pouquinho nessa linha, né? Eu estou parafraseando aqui. Eu me escondi porque eu estou com medo. E estou apavorado. Estou com medo e, portanto, estou com vergonha. Será que você também nasceu para ficar com medo e ter vergonha? Aí vem Jesus. Aí Jesus acaba por integrar esse homem, tira o medo, tira a vergonha, faz você um filho de Deus, um herdeiro do reino, portanto, possuidor de tudo aquilo que é necessário, de todas as graças para que você seja forte, seja corajoso, não seja um dependente. Você sabe que muitas vezes nós estamos falando de dependência e agora eu quero me falar por que esse programa existe, e ele existe justamente porque ele está ligado ao CAPS, né? Um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. Nós queremos falar daquelas pessoas que, quando não conseguem enfrentar a realidade, eles vão atrás de alucinógenos, de situações que vão dar um novo ânimo. Não, mas o que dá novo ânimo, palavra que significa alma, o que dá uma nova alma é Jesus. Sim, é Ele que salva o homem, é Ele que dá amor, é Ele que integra esse homem, é Ele que nos faz felizes, é Ele que desperta para a vocação verdadeira da vida. Senão a gente vai buscar seja lá através da bebida, portanto o uso excessivo do álcool, portanto uma pessoa adicta ou um drogadicto vai através da maconha, da cocaína e assim por diante. De todas as drogas que já nós conhecemos, principalmente o crack, que tem acabado com os neurônios das pessoas. As pessoas estão se destruindo, é uma pulsão destrutiva, a pessoa está muito mais domada pela pulsão destrutiva do que pela pulsão de vida. E aí Jesus, Ele veio recuperar a vida para que nós amemos a vida, gostemos da vida, investamos na vida e não fujamos dos problemas, porque eles estão cheios de solução. Aí você se torna muito mais forte, muito mais corajoso, muito mais dedicado e assim por diante. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, sabendo que, não obstante as nossas dificuldades e a vocação pela qual nós somos chamados, como nós falamos, desperta vocações, mas tem momento de noite traiçoeira, ou você tem. E a noite traiçoeira ela vem e quando ela entra sorrateiramente, quando você percebe, você está cedendo os espaços da mediocridade, mas vale a pena recuperar tudo isso. Então vamos dinamizar tudo isso. O Senhor nos chama para a vocação, nos chama para a vida, nos chama para construir a história, nos chama para formar família, chamando você para ser pai, você para ser mãe, você para ser filho, para você trabalhar e fazer acontecer um mundo diferente. Mas a noite traiçoeira virá. Mas vamos enfrentar a noite traiçoeira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo saindo com esse clipe e depois nós voltando para a nova reflexão. Aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você.
pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.
orar cantando. Cura-nos, Senhor, com o teu sangue derramado. Cura de toda depressão, de toda angústia, de todo aquilo que está nos impedindo de ser felizes. Nós te pedimos, Senhor. Senhor, estou neste momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Senhor, ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida como teu amor. Senhor, ferido estou diante de ti, e de joelhos vou pedir, cura-me, cura-me. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor. Com alegria sempre que a gente pode nos dirigir a Deus para dizer, cura-me, Senhor. E a palavra cura-me está ligada a cuida-me, Senhor, cuida de mim. Né? É que nem quando nós, no santo, a gente diz, hosana nas alturas. E essa hosana, olhando uma versão judaica, portanto, mais voltada ao Antigo Testamento, significa, vem socorrer-me logo, Senhor, hosana nas alturas. E hoje, lógico, é um hino de louvor a Jesus Cristo, mas não deixa de ter essa conotação profunda. Cuida de mim agora, salva-me agora, Senhor. E quando a gente entoa um hino, a gente também está pensando nisso.
E entoar um hino nada mais é do que a gente está orando, cantando e pedindo ao Senhor que cuide da gente, que cure-nos. Essa cura é muito dinâmica. Eu falava no nosso primeiro bloco que quando a gente consegue romper com todos os exageros da vida, parar de ser exagerado demais, reclamar demais, quando você não tem dependência nenhuma, não dependência nem de pessoas às vezes, dependência com álcool, dependência com fumo, dependência, por exemplo, com drogas, e dependência de pessoas é sinal que você está curado, também está sendo cuidado, está sendo pensado, a vida está dinâmica em você. E também a relação do desejo, quando eu sou capaz de pensar o que eu estou querendo. Será que isso vai me fazer forte, feliz ou vai me fazer infeliz? Né? Lembrem-se de que somos infelizes porque desejamos demais. E desejamos demais, e quando a gente deseja demais, significa que a gente vai ficar frustrado porque a gente não, às vezes, consegue ter aquilo que nós desejamos. Então, entendo bem isso. Quando eu não consigo ter aquilo que eu quero, quando eu não consigo ter em mim ou ter nas minhas mãos aquilo que eu desejo, eu acabo ficando frustrado. Isso não é uma coisa boa. Né? Por quê? Porque um sujeito frustrado ele vai desencadear toda a sequência emocional, como Melanie Klein nos fala, que é uma grande psicanalista inglesa. Ela vai dizer, olha, quando você tem o desejo e não realiza, ele gera frustração, aí você vai ter ódio no teu coração, porque você está frustrado, aí se chega uma pessoa perto de você, você já acaba jogando pedra na pessoa, porque você não está bem naquele dia. Então veja bem, tudo fruto do desejo. Se você consegue se conter, aí não tem a frustração, e aí você consegue, portanto, controlar esse ódio que depois gera destruição, depois vai gerar culpa e vai gerar a própria reparação dos seus atos, que não deixa de ser uma anulação de si mesmo. Muitas pessoas se anulam diante de certas situações. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a você, Valquíria, sempre pelo seu carinho. Valquíria, lá do Jardim Europa, ela sempre me manda um abraço. Obrigado, viu, pela sua oração e pela sua presença aqui com a gente. O fato de você estar em sintonia significa que você está aceitando e dando o seu plástico, né? Portanto, a sua aprovação para tudo aquilo que nós fazemos. E lembrando a você, meu irmão, você, minha irmã, que também nos assiste, olhe, lá no CAPES, na Luiz do Patrocínio Fernandes, 1205, lá no Rio Acima, estamos de portas abertas para acolher as pessoas que querem trabalhar a sua relação de vida com a questão das drogas. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas drogas porque não conseguimos dar conta da realidade. E o que a gente quer é fortalecer o ego do sujeito, né? Para que ele seja mais um ser pensante, que ele possa refletir, para que ele possa gostar da sua vida, para que os problemas para ele não seja algo que desestrutura, mas seja um desafio. Como é importante você estar diante de algo que está por fazer e não quer ficar livre disso. Eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes querem fugir da realidade, isso não é muito bom, não. Aliás, não é muito bom, aliás, não é nada bom, né? É uma força de expressão, porque quando você vive só o prazer, está cheio de pulsão de morte. O que eu estou falando? O princípio de prazer está voltado para coisas que não levam-nos à vida, enquanto que o princípio de realidade está cheio de pulsão de vida, porque eu enfrento a realidade e coloco toda a minha vida para solucionar os problemas, coloco toda a minha vida em favor de uma vida diferente, de uma vida onde nós somos chamados a ser uma família. Veja o Evangelho de hoje que nós estamos refletindo, pensando que Jesus quer-nos muito mais do que família. Lógico que Ele ama a sua mãe, lógico que Ele amou os seus parentes. Jesus tinha parentes. Maria de Cleofas era também tida como, portanto, é irmã de Maria, sei lá que grau de parentesco que tem aí, não sei, seja lá como for, isso também não vai em jogo. O que eu quero visualizar é essa parte teológica e de pensar que o Senhor quer-nos uma grande família, irmãos unidos para vencer as intempéries da existência e vencer toda a injustiça social que está acontecendo. Tem gente sofrendo demais, tem gente sendo maltratada por baixos salários, por situações que todos nós sabemos. Então, quando a gente se une,
para formar a família e para que o amor aconteça, nós estamos preocupados com o outro, senão eu fico pensando somente em mim mesmo. Um amor egoísta. Existe isso, o amor egoísta? Acho que não, né? O amor é antagônico ao egoísmo. Então não é um amor egoísta, mas eu poderia dizer, é um amor que exige condições. Às vezes as pessoas vivem atrás de condições e nós não podemos andar atrás de condições. Nós devemos atrás de um amor incondicional, como Maria. Maria amou de maneira incondicional. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O Senhor quer que eu assuma realmente essa missão? Eu vou assumir. O Senhor também pede a mim, pede a você, vamos assumir a missão de viver, vamos enfrentar a realidade, então vamos em frente. Porque senão a gente acaba se perdendo no contexto da existência e acabamos reclamando demais. E quando a gente reclama demais, a gente não entende a dimensão da palavra e aí a gente acaba sendo um tormento para a vida da gente mesmo, né? Porque tem gente que atormenta a si mesmo e acaba atormentando a vida dos outros e acaba, enfim, fazendo uma especulação imaginativa. Tenho falado muito esses dias sobre isso. O que é uma especulação imaginativa? A gente pensa demais. E se a gente pensa demais de maneira errada, a gente acaba se prejudicando. O que eu estou falando? A especulação imaginativa, ela, se não sair do processo primário, porque uma criança está no processo primário, ela pensa como criança, ela brinca com a boneca, ela brinca de casinha, ela se sente a mãe, e tudo isso, ela quando se coloca no lugar da mãe, se a mãe está ausente, é para ela não sentir a ausência da mãe. Então ela se coloca no lugar da mãe, dá de comer para a boneca, tudo. Mas então tudo isso é uma especulação imaginativa infantil, está fora da realidade. Agora, quando eu tenho uma especulação imaginativa, quer dizer, penso, reflito dentro da realidade, que eu preciso enfrentar a realidade, que eu preciso ter insights, como os grandes cientistas, que têm grandes insights para mudanças, para a descoberta dos remédios, porque estão em plena sintonia com Deus. Einstein, como vocês sabem, que descobriu a teoria da relatividade, ele dizia, eu descobri porque eu sou um homem que crê em Deus. Eu sou um homem que acredito no bem, não acredito no mal. Tanto que corre no WhatsApp aí ele discutindo com o professor, ele ainda é garoto, menino ainda, e que o professor começa a falar que Deus permitiu o mal. Ele vai dizer que não, que o mal é a ausência do bem, né? E como ele vai dizer, eu consigo comensurar as trevas? Não, ausência de luz. Então, se você está nas trevas, é porque você não está deixando se orientar pela luz. Então não se envolva no medo, na angústia, na vergonha, mas ilumina tudo isso. É isso que Jesus veio, trazer a salvação, a possibilidade de você se lançar uma nova vida e não ficar fechado em si mesmo, com medo das coisas ou envergonhado, mas lançar-se a uma nova possibilidade de vida, onde você coloca tudo aquilo que é seu em favor de uma nova realidade, né? Então é tão importante a gente parar para pensar e dizer, olha, eu estou para vivenciar algumas dificuldades, alguns problemas, então aí está tudo dentro da especulação imaginativa, mas eu começo a pensar de maneira positiva e começo a pensar dentro da realidade também. Não adianta começar a pensar, eu quero que aconteça algo que não vai acontecer. Por exemplo, tem gente que vai fazer oração. Vamos dizer que 1000 jovens vão orar para entrar na faculdade de medicina. 1000 jovens. E eles todos vão pedir a Deus. Deus é Pai, Deus atende a todos. Aliás, Jesus Cristo mesmo diz, tudo que vocês quiserem pedir, Deus vai conceder a vocês, porque Deus é Pai. Bater para ser aberto, pedir para que você possa receber, Deus não é mentiroso, né? Ele não tem interesse nenhum de nos mentir. Então, 1000 jovens vão fazer oração, pedindo para entrar no vestibular, para passarem e serem aprovados no vestibular da medicina. Só que tem 100 vagas só. Então, 100 entrarão, 900 não. Quer dizer que os 900 não foi atendida a oração deles? Não, porque não é uma oração verdadeira. Isso não é uma oração. Ficar pedindo coisas que estão fora da realidade. Agora, seria interessante que todos nós lutássemos como irmãos que somos para acontecer o reino de Deus. E esse reino de Deus faz com que aconteça a justiça e os 1000 alunos consigam entrar na faculdade.
para que tenha vaga para todos. Se não em Sorocaba, mas que tenha vagas para que os 1000 possam fazer medicina. Senão a gente fica fazendo pedido, né? Então eu faço pedido, o outro também faz. Nós temos 200 vagas numa empresa e tem 5.000 pessoas. As 5.000 pessoas vão fazer oração nas suas respectivas igrejas, onde elas acreditam, e vão lá, fazem oração, e acredito que Deus vai atender a sua oração. Mas 200 vão entrar, 4.800 pessoas não. Então isso é uma verdadeira oração, porque Deus quer atender a todos. Orar para poder agir. Eu posso pedir e Deus lhe dá um privilégio? Não, Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que 5.000 homens, ou entre homens e mulheres, possam ter o seu salário, possam ter o seu emprego e por conseguinte ter o seu salário e poder bancar as suas despesas, poder enfrentar a realidade da vida, que não é muito fácil não, mas porém essa realidade está pautada pelo poder, pelo egoísmo, pela indiferença, por pessoas gananciosas, por pessoas que não perdoam. E aí vem Jesus e ensina tudo isso. Olha, eu gostaria, como eu falava lá no início, acabem com a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Ah, você fez, agora você vai ter que pagar. Isso é coisa do mundo. Jesus Cristo gostaria que o nosso relacionamento fosse diferente, que nós pudéssemos nos entender mais, para que impregnássemos de amor a sociedade, para que pudéssemos colocar amor e pudéssemos colher amor, os frutos do amor. Quais são os frutos do amor? É a paciência, a bondade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vale a pena a gente meditar. Porque se você é uma pessoa ciumenta, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que se pavoneia, que se vira pavão, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que prejudica os outros, o amor não está em você. E o amor é um dom gratuito. É um dom que vem de Deus para você, para que Ele possa entrar e te fazer forte, fazer corajoso, fazer destemido e te fazer uma pessoa nova cada vez mais que você o procure. Então, esta família dos filhos de Deus que hoje nós acabamos de ouvir no Evangelho, nada mais é, meu irmão, minha irmã, do que formar esta grande família daqueles que querem fazer a vontade de Deus. E quem é que quer fazer a vontade de Deus? Aquele que vive, aquele que enfrenta os problemas, aquele que não foge da realidade. Porque quando a gente começa a fugir da realidade, significa que eu não estou aceitando aquilo que a vida está me propondo. E aí eu começo a viver uma vida mentirosa. Faço da minha vida uma mentira. Não, eu tenho que fazer da minha vida uma verdade, não é assim? Porque Jesus é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. E assim Ele nos ensina a viver, nos ensina a estar no meio de toda essa muvuca, que é uma expressão que hoje está se usando muito, e a gente consegue ser feliz, porque você consegue trabalhar o seu desejo, porque você consegue respeitar o outro, porque você não é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa maldosa que quer destruir no outro aquilo que é você. Porque o outro sempre será o nosso espelho, sempre fazemos essa identificação projetiva, isso não é nada bom. Olha, nós vamos agora, terminando o nosso programa, nós vamos procurar nesse clipe final dizer, te adoramos, Senhor, nós queremos te adorar. Porque quando esse amor está em mim, está em você, tudo é possível. Tudo é possível no amor, tudo se transforma, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, tudo que é colocado no amor vai ser diferente. Semana que vem a gente está de volta com o programa Amor à Vida. Acreditamos na vida e colocamos muito amor que vem de Deus nessa vida para que possamos estar capacitados a viver uma vida diferente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. Até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser, e a gente sabe que
Deus.